internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Caminho. No momento, nós estamos analisando a obra Educação e Vivências, ditada pelo Espírito Camilo ao médium carioca José Raul Teixeira. Hoje vamos tratar da lição número 19, Sofrimento e Cristalização. Uma lição surpreendente, uma proposta de reflexão do Espírito Camilo que vem por um lado inesperado, quando ele trata da transformação do psiquismo, das dificuldades que existem para nós modificarmos a nossa intimidade, mudando o nosso psiquismo e, em consequência, as nossas atitudes. No começo do texto, ele vai à psicologia e busca os conceitos da psicologia para mostrar que a própria área de conhecimento psicológico atesta quão é difícil e lento o processo de mudança, de transformação do nosso psiquismo. E aí ele entra depois nos alertando que, dizendo assim de forma muito clara, que são processos intrínsecos da personalidade que se mantêm cristalizados, impedindo o indivíduo de avanços maiores no campo do progresso. Quando ele diz intrínsecos e cristalizados, ele se reporta depois das encarnações passadas, aquilo que nós trouxemos, condutas, hábitos, posturas que nós adotamos, principalmente no campo do orgulho e do egoísmo. E muito destas posturas permanecem intrínsecas, ele chama de processos, né? Intrínsecos, bem profundos e cristalizados na nossa intimidade. E isso nos impede de avançar, nos chamando a atenção para esta questão. Já de cara, ele chama a atenção, há processos intrínsecos que estão cristalizados. O que eu tenho cristalizado dentro de mim? Né? Que tipo de condutas que estão dificultando, estão retardando, ou até mesmo impedindo a minha mudança, a minha melhoria, eu encontro com a paz, com a felicidade que eu estou buscando, né? Então, nós vivemos então em situação de tormento, ele fala, as pessoas vivem atormentadas por essa cristalização, por essas condutas, esses comportamentos cristalizados. Então, ele chama para trazer de exemplo, e aí ele surpreende, ele diz assim, não podemos esquecer na Terra, na esfera dos irmãos que sofrem, verdadeira multidão, daqueles que, não obstante padeçam processos de dores físicas e morais cruéis, não logram alterar certas posturas íntimas. Então, nós vemos muitas pessoas que sofrem de forma cruel. A sociedade reconhece, nós reconhecemos, nós nos compadecemos, mas a pessoa mesmo, né, dentro desse processo de dores físicas, morais e cruéis, mas elas não alteram suas posturas íntimas. E aí ele cita alguns exemplos. Né? Ele diz, encontramos pessoas que, enquanto amargam enfermidades e deficiências físicas, mantêm-se ditadoras de desequilíbrios, geradoras de humilhações para os semelhantes, pertinazes mandões e irridentos golpistas, valendo-se muitas vezes da própria situação em que se acham, a fim de submeterem companheiros que os cercam, dobrados ante o sentimento piedoso, transformados em alimárias que suportam o peso do mau gênio desses necessitados infelizes. Então, muita gente tem cuidado de abordar, né, cheio de dedo, para falar dos nossos irmãos que estão em deformidades, né, em deficiências físicas, e o Camilo tem a coragem de tocar nesse aspecto. Que muitos trabalhadores da área de saúde, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da psicologia, da enfermagem, tratadores, cuidadores, já fizeram reportagens, já se manifestaram sobre esse ponto,
E o Espírito Camilo vem nos alertar, né? Quantos deles que padecem de deficiências físicas, enfermidades dolorosas, têm esse perfil de mandões, né? Eu achei interessante esse mandões pertinazes, irridentos golpistas, né? E que humilham as pessoas que o cercam. Depois ele pega um outro exemplo, né? Pessoas assinaladas pela cegueira que exploram e maltratam seus condutores, prendendo-os com torpes ameaças ou com promessas mentirosas, complicando-se mais ao invés de elaborar a libertação própria com os materiais que a cegueira lhes traz. Porque há um motivo para a deficiência física, há uma causa que o Espiritismo nos traz para a cegueira, espíritos que delinquiram e necessitam desta limitação física para maior mergulho, um mergulho mais profundo na sua intimidade para que modifique as suas ações. E depois, vemos pessoas em pleno processo de dores morais, suportando agrestias de todo tipo, né? Pessoas que estão submetidas a dores que nós conhecemos, sem que se ponham mais respeitosas, mais compreensivas ou clementes para com os irmãos de jornada. Aí o Camilo arremata: apoiam-se em equivocadas escusas e seguem maltratando, maldizendo, envolvendo-se em processos de vingança, procurando culpados pelos seus padecimentos, com o fito de estabelecerem os regimes de vinditas de vingança. Então, a pessoa não satisfeita em estar passando pela dificuldade moral, ela ainda agride a todos que estão à volta, maltrata, como se ela estivesse se vingando, se a pessoa tivesse culpa daquilo que ela passa, culpa daquilo que ela necessita passar para os seus devidos resgates, né? Então, o Camilo diz, ó, é válido observar o quanto essas almas seguem cristalizados a processos antigos de maldade e resistência ao bem. Ao bem. Então, são espíritos ainda presos, cristalizados nesse sofrimento. E nos cabe, na proposta do Espírito Camilo, as vibrações de indulgência, a oração, aquilo que nós podemos fazer, sem que nós sejamos afetados pela toxicidade deste comportamento, em que nós nos deixemos afetar por esse tipo de conduta dessas pessoas, façamos vibrações de indulgência, né? Vamos trabalhando desta forma, ajudando esses espíritos com vibrações de paciência e de ajuda, segundo o Espírito Camilo. Compreendendo que no passo em que caminham, deverão arcar com muitas tormentas pela frente. Não tem muito o que fazer. Então, eu vivo com indulgência, paciência, envolvo-os em muita paz, deixando eles entregues às consequências no seu caminhar, porque logo mais estará subordinado a essas lutas. E ele ainda diz para nós, né? Mesmo que nós estejamos sobre excruciantes tormentos, nós que já somos abençoados pelo Espiritismo, em nome da lei de causalidade, né? Nós já sabemos que estamos disso, não enrijeçamos os nossos corações em disciplinas, nos crama o Espírito Camilo. Não deseja aos outros as suas dificuldades. Não queiras vingar-te de ninguém porque sofras, uma vez que somente tu deverás carregar o madeiro que se encontra em teus ombros. Somente nós carregamos o madeiro em nossos ombros, assim como Jesus carregou o dele. Ele teve a ajuda de um sirineu, um cidadão da Cirenaica. E nós temos os nossos sirineus na vida. Pessoas que nos ajudam e normalmente nós não reconhecemos que elas estão nos ajudando. Companheiros de trabalho, superiores que nos ajudam, subordinados que nos suportam, mas nos ajudam, vizinhos, amigos, pessoas das nossas relações que nós não reconhecemos que elas estão nos ajudando. São instrumentos de Deus para nos ajudar nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos. E nós, muitas vezes, não agradecemos, não cumprimentamos no aniversário, não perguntamos como vai, às vezes, como você está?
Um simples WhatsApp, como você está, é o suficiente para que a pessoa se sinta envolvida, se sinta reconhecida, se sinta buscada. Né? Todos nós estamos em lutas, todos nós diariamente temos momentos difíceis, momentos de muita tristeza, algumas tristezas íntimas que a gente não pode nem falar. Mas aí quando chega que, como você está? Me fala de você. É o suficiente para que, ora, tem alguém preocupado comigo. Mal sei eu que é um signeu no meu caminho me ajudando a superar aquilo que eu preciso superar. A cruz que eu preciso carregar, que eu preciso levar até o meu Gólgota, para que eu me liberte definitivamente. Sofrimento e cristalização. Não nos esqueçamos disso. Dá uma olhadinha nesse texto, reflete, e vamos modificar a nossa postura no nosso dia a dia, diante dos sofrimentos que não são necessários para a nossa evolução. Passará, dá uma olhadinha nesse livro, nesse capítulo. Fiquemos em paz com Jesus sempre.